Após o sacrifício de Sofia, a Terra parecia ter respirado por um momento, como se o peso das dimensões se aliviara um pouco. No entanto, a sensação de que algo ainda estava errado nunca deixou Gabriel. Ele sabia que, enquanto o portal de Vânio estava fechado, as forças interdimensionais não estavam derrotadas. Os entes do vazio haviam sido contidos, mas não eliminados. Alguns meses se passaram, mas o mundo estava começando a sentir os efeitos do que estava por trás do portal. Fenômenos estranhos continuavam a ocorrer, pessoas desaparecendo misteriosamente, cidades inteiras sendo envoltas por uma neblina densa, animais agindo de maneira estranha. E então, um novo fenômeno apareceu. Um grupo de pessoas, ou melhor, seres, começou a surgir. Não eram humanos, mas não eram exatamente alienígenas também. Eram como sombras, com olhos brilhantes e uma presença que parecia ser feita de puro vazio. Eles se autodenominavam os cegos, uma raça de seres interdimensionais que haviam sido atraídos pela rachadura no tecido da realidade. Enquanto a presença dos entes do vazio estava adormecida, esses seres, mais astutos e manipuladores, estavam decididos a explorar o vácuo deixado para trás e conquistar o que restava. Gabriel, ainda lidando com a perda de Sofia, agora precisava reunir forças para enfrentar esse novo inimigo. Ele não estava sozinho. Uma nova aliança estava prestes a ser formada. Gabriel havia se isolado após o sacrifício de Sofia, mas sabia que não poderia enfrentar o crescente mal interdimensional sozinho. Em uma reunião secreta de cientistas e militares, organizada pela Ordem das Sombras, Gabriel descobriu que ele não era o único ciente da ameaça que ainda pairava sobre a Terra. Foi ali que ele conheceu uma mulher chamada Lúcia Monteiro, uma especialista em física quântica que havia perdido sua irmã em um dos desaparecimentos inexplicáveis. Lúcia, movida pelo luto e pela busca pela verdade, havia se infiltrado nas investigações da Ordem das Sombras e logo se tornou uma aliada crucial de Gabriel. Ela trouxe com ela um vasto conhecimento sobre as leis da física que governam as dimensões e a possibilidade de controlar as brechas no espaço-tempo. Lúcia revelou algo alarmante: os acegos, embora parecessem seres sem corpo, eram muito mais perigosos do que qualquer um poderia imaginar. Eles não se limitavam a destruir, sua verdadeira intenção era consumir a realidade, engolindo mundos inteiros, e eles estavam começando a agir. Juntando-se a eles estava Marcos Ali, um ex-soldado das forças especiais que havia sido envolvido com as operações secretas do governo. Marcos possuía habilidades únicas e um conhecimento profundo sobre guerra tática, mas também um segredo: ele havia testemunhado um evento de distorção de realidade em uma missão no Oriente Médio, onde ele e sua equipe entraram em uma zona de anomalia interdimensional. Marcos, sem saber, tinha sido tocado pelos acegos, e isso lhe conferiu uma conexão inexplicável com as forças que estavam agora ameaçando a Terra. Por fim, um aliado inesperado se uniu ao grupo, Dr. Elias Kessler, um astrofísico que antes era considerado um teórico excêntrico. Ele tinha sido descartado pela comunidade científica por suas ideias sobre dimensões paralelas e seres interdimensionais. No entanto, após o fechamento do portal e os eventos que se seguiram, Kessler conseguiu rastrear os sinais de distúrbios na realidade e foi capaz de conectar as atividades dos acegos com a manipulação das linhas do tempo. Esse time improvável, com uma combinação de intelecto, força e experiência, formou a última linha de defesa contra a ameaça interdimensional. A primeira incursão do grupo na área afetada pelos acegos aconteceu em uma cidade costeira no sudeste dos Estados Unidos, onde um campo de distorção de realidade havia surgido repentinamente. Quando chegaram ao local, o cenário era apocalíptico, um denso nevoeiro cobria as ruas, e estranhas figuras sombrias se moviam por entre os edifícios, como se estivessem em uma constante transformação. Gabriel, Lúcia, Marcos e Kessler avançaram com cautela, usando equipamentos de medição quântica para detectar anomalias no espaço-tempo. A atmosfera estava espessa, como se o próprio tempo estivesse sendo dilatado. De repente, eles foram atacados por um dos acegos. Ele apareceu na forma de uma sombra sólida, seus olhos brilhando com uma luz intensa, sua presença causando um vácuo de energia ao seu redor. O ser falou com uma voz que reverberou nas mentes de todos. Você não entende o que está acontecendo. A Terra está sendo absorvida pelo vazio.
Não há mais refúgio. A nova ordem já foi estabelecida. O ataque foi brutal. Marcos tentou reagir com suas habilidades de combate, mas os Assegos eram mais rápidos, mais inteligentes. Eles manipulavam o espaço ao redor, tornando impossível para o grupo se defender de forma eficaz. Lúcia, com seu vasto conhecimento de física quântica, foi a primeira a perceber o padrão no comportamento dos seres. Eles estão manipulando a própria estrutura da realidade, ela disse. Com a mente trabalhando a mil, precisamos alterar as frequências do espaço-tempo para romper a distorção que estão criando. Com essa informação, o grupo iniciou um contra-ataque, usando equipamentos desenvolvidos por Kessler para alterar as ondas quânticas ao redor da zona de distorção. Quando conseguiram ativar um dispositivo de pulsação quântica, uma onda de energia percorreu o espaço, gerando uma reação nos Assegos que os fez recuar momentaneamente. Porém, isso não foi suficiente para derrotá-los. O líder dos Assegos, uma figura imponente de sombra e luz, surgiu diante deles. Ele era diferente dos outros, mais sólido, mais presente, como uma entidade cósmica. Ele revelou que os Assegos não eram apenas uma raça de seres interdimensionais, mas sim guardiões do vácuo entre as dimensões, seres criados para controlar o fluxo de realidades. Não importa o que você faça, a Terra não será mais a mesma. A colisão de realidades é inevitável. A linha entre o possível e o impossível se desvanecerá. Quando o líder dos Assegos estava prestes a atacar novamente, um novo ser apareceu. Era uma presença familiar, mas distorcida. Sofia. Mas não a Sofia que havia se sacrificado no portal. Ela estava diferente. Sua forma era uma mistura de luz e escuridão, como se ela estivesse presa entre as dimensões, uma manifestação de energia pura. Sofia? Gabriel perguntou, a voz trêmula de surpresa. Não exatamente. A voz que saía de sua forma era ao mesmo tempo suave e poderosa. Eu sou a manifestação da essência de Sofia, uma projeção criada pela conexão dela com o portal. Ela se sacrificou, mas o portal não pode ser fechado completamente. A verdade é que os Assegos não estão tentando consumir a Terra. Eles estão tentando abrir um caminho para algo muito mais antigo, algo que nunca deveria ser libertado. Gabriel, agora mais confuso do que nunca, tentou entender. O que está acontecendo? O que eles querem realmente? Lúcia deu um passo à frente, tocando seu ombro. Não, Gabriel. Você não está sozinho nisso. Se alguém vai fazer esse sacrifício, precisamos garantir que o véu seja mantido por mais do que apenas uma pessoa. Vamos encontrar uma maneira de tornar isso possível. Mas Gabriel sabia que, no fundo, a única solução seria um sacrifício pessoal. Ele olhou para sua equipe e fez uma última pergunta: alguém mais está disposto a fazer isso? A resposta veio de Marcos, o ex-soldado, com sua calma habitual. Eu vou com você. Não vou deixar você ir sozinho. Eu entendo o que isso significa. Nós dois podemos fazer isso. Enquanto o plano para reiniciar o véu começava a ser formulado, o grupo se preparava para a batalha final contra os Assegos. Sabiam que o confronto seria inevitável, e que, a qualquer momento, a entidade poderia começar a emergir, rasgando a realidade em pedaços. O grupo se dirigiu ao centro da distorção, onde os Assegos estavam reunidos, preparando-se para romper o véu. A atmosfera era pesada, com uma sensação de distorção gravitacional que fazia o tempo parecer se esticar e encolher. Ao chegarem, o líder dos Assegos estava lá, à frente de um enorme campo de energia, manipulando a distorção para enfraquecer a barreira. Lúcia deu um passo à frente, tocando seu ombro. Não, Gabriel. Você não está sozinho nisso. Se alguém vai fazer esse sacrifício, precisamos garantir que o véu seja mantido por mais do que apenas uma pessoa. Vamos encontrar uma maneira de tornar isso possível. Mas Gabriel sabia que, no fundo, a única solução seria um sacrifício pessoal. Ele olhou para sua equipe e fez uma última pergunta: alguém mais está disposto a fazer isso? A resposta veio de Marcos, o ex-soldado, com sua calma habitual.
Eu vou com você. Não vou deixar você ir sozinho. Eu entendo o que isso significa. Nós dois podemos fazer isso. Enquanto o plano para reiniciar o véu começava a ser formulado, o grupo se preparava para a batalha final contra os Assegos. Sabiam que o confronto seria inevitável, e que, a qualquer momento, a entidade poderia começar a emergir, rasgando a realidade em pedaços. O grupo se dirigiu ao centro da distorção, onde os Assegos estavam reunidos, preparando-se para romper o véu. A atmosfera era pesada, com uma sensação de distorção gravitacional que fazia o tempo parecer se esticar e encolher. Ao chegarem, o líder dos Assegos estava lá, à frente de um enorme campo de energia, manipulando a distorção para enfraquecer a barreira. Ele sorriu ao ver Gabriel e seus aliados. Vocês chegaram tarde demais. O véu já está enfraquecido o suficiente. A entidade logo se libertará, e tudo o que existe será consumido. Não há mais nada que possam fazer. Gabriel, com a determinação renovada, olhou para o líder dos Assegos. Você está errado. O véu não será rompido. E você vai pagar por tentar libertar algo que nunca deveria ver a luz do dia. O confronto entre os Assegos e o grupo foi brutal. A manipulação das dimensões pelo líder dos Assegos a tornava impossível prever os movimentos. O tempo parecia se torcer e se retorcer, as leis da física estavam sendo desafiadas a cada momento. Lúcia usou sua compreensão de quântica para estabilizar a área temporariamente, enquanto Kessler tentava recalibrar o dispositivo que reiniciaria o véu. No auge da batalha, Gabriel e Marcos conseguiram se aproximar do núcleo da distorção, onde o véu estava enfraquecido. Eles começaram a ativar o dispositivo, mas o líder dos Assegos apareceu à sua frente, transformado em uma forma imensa, uma fusão de sombras e luzes brilhantes. Vocês acham que podem deter o inevitável? Ele perguntou, com uma voz profunda que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Gabriel e Marcos, sabendo que não havia mais tempo, fizeram o sacrifício final. Juntos, eles se fundiram ao núcleo do véu, suas essências se entrelaçando com a estrutura interdimensional. A energia liberada foi devastadora, e uma onda de luz intensa envolveu tudo ao redor. Quando a luz se dissipou, os Assegos haviam desaparecido, e a distorção foi estabilizada. O véu estava seguro, mas o sacrifício de Gabriel e Marcos foi definitivo. Não havia mais sinais deles. O tempo, agora restaurado, começava a voltar ao normal, mas o impacto da batalha e do sacrifício final deixou marcas indeléveis no grupo. Lúcia, Kessler e a projeção de Sofia observavam o horizonte, cientes de que o equilíbrio havia sido restaurado, mas a um custo inimaginável. Sofia, disse Lúcia, olhando para a projeção, ele fez o que foi necessário. O véu está seguro agora, mas, e o que acontece com ele e Marcos? A projeção de Sofia sorriu suavemente. Eles estão além da realidade agora, mas não estão perdidos. Eles se tornaram parte da estrutura do véu. O sacrifício foi definitivo, mas suas essências ainda existiram, ligadas ao equilíbrio das dimensões. Eles se tornaram uma âncora que manterá a entidade aprisionada, mesmo que sua forma física tenha desaparecido. O silêncio se instalou enquanto todos olhavam para a calmaria que havia se instalado após a batalha. Mas uma coisa era certa, a guerra interdimensional estava longe de acabar. O véu estava seguro, mas muitas outras forças poderiam surgir, sempre à espera de uma oportunidade. O que viria a seguir, ninguém sabia. Mas uma coisa estava clara, o sacrifício de Gabriel e Marcos havia garantido um novo futuro para a Terra e todas as realidades interligadas. Meses se passaram desde o sacrifício de Gabriel e Marcos, e a Terra havia retornado a uma rotina aparentemente normal. No entanto, uma sensação de inquietação pairava no ar. O véu estava seguro, mas algo dentro de Lúcia, Kessler e a projeção de Sofia parecia pressagiar um futuro que ainda não havia sido desvendado. Lúcia se encontrou em seu laboratório, revisando as anomalias quânticas que surgiram após o fechamento do véu. Embora os Assegos e os outros seres interdimensionais tivessem sido derrotados, os rastros de suas manipulações ainda estavam presentes. Ela não conseguia entender completamente,
mas havia um padrão que a incomodava. Algo estava lentamente se formando, um novo tipo de distorção, diferente das anteriores. Não era exatamente uma rachadura na realidade, mas algo que parecia desviar as leis da física de maneira ainda mais sutil. Isso não está acabado, Lúcia murmurou para si mesma, enquanto digitava freneticamente em seu computador. O véu pode ter sido selado, mas algo está tentando se infiltrar novamente. Kessler entrou na sala, observando-a com atenção. O que você encontrou? Lúcia hesitou por um momento, antes de olhar nos olhos dele. Uma anomalia, mas não como as anteriores. A estrutura do véu está intacta, mas existe uma em ressonância. Algo que não deveria estar aqui, mas está. Algo que está ecoando nas linhas de espaço-tempo, como uma onda de choque de uma batalha que aconteceu muito tempo atrás. Não é físico. Não é como os cegos. Mas é como se uma consciência, uma entidade, estivesse despertando de alguma forma. Kessler franziu a testa. O que isso significa? Significa que o véu não pode ser apenas um portal. Ele é uma prisão, disse Lúcia. E algo, ou alguém, ainda está tentando escapar. Enquanto Lúcia e Kessler tentavam entender a nova distorção, a projeção de Sofia, que desde o sacrifício de Gabriel e Marcos vinha se tornando cada vez mais etérea, revelou algo alarmante. Ela parecia estar se tornando mais real, como se sua existência estivesse evoluindo e se transformando em algo muito mais poderoso e menos controlável. Sofia, disse Lúcia, com um tom grave, o que está acontecendo com você? A projeção sorriu, mas sua expressão estava distante, como se algo maior a estivesse consumindo. O sacrifício de Gabriel e Marcos foi necessário para selar o véu, mas também os prendeu dentro dele. Eles são agora parte de uma estrutura maior, uma âncora que mantém o equilíbrio entre as dimensões. Porém, seu sacrifício também desencadeou uma mudança dentro de mim. Kessler se aproximou, cauteloso. Você está se transformando em algo, diferente. O que está acontecendo? Sofia olhou para ele com uma profundidade que parecia atravessar o tempo e o espaço. Eu não sou mais apenas uma projeção de Gabriel, mas a consciência coletiva dos dois. Eu estou evoluindo para algo além do que fui. Eu sou a ponte entre os mundos, agora. E com isso vem o despertar de algo que estava adormecido. Lúcia sentiu um calafrio subir pela espinha. Despertar de quê? Sofia hesitou, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Eu fui criada a partir de um fragmento da própria essência do véu, mas o véu não é apenas uma barreira. Ele é a prisão de um ser antigo. Uma força cósmica que existiu antes de todas as dimensões e que está esperando para voltar. Eu sinto sua presença, mas ela está fraca. Ela está tentando se libertar, de dentro do véu. Algo está tentando abrir uma rachadura para essa entidade se libertar. E não sei se posso impedir isso sozinha. Lúcia olhou para Kessler, que estava em silêncio, assimilando a gravidade das palavras de Sofia. Eles estavam diante de algo muito maior do que imaginavam. A entidade que estava tentando se libertar não era uma simples ameaça, mas uma força primordial que havia existido antes do próprio conceito de tempo. Então, o véu não é só uma barreira para impedir os cegos. Ele está aqui para aprisionar algo muito mais antigo e perigoso. Kessler falou com a voz tensa. Mas agora, Sofia, você está dizendo que a sua própria essência está se misturando com essa força? Lúcia se voltou para a projeção de Sofia, buscando uma resposta. Sofia, você pode acessar essas memórias? Há algo dentro de você, um fragmento da essência de Gabriel ou Marcos, que possa nos ajudar a compreender o que está acontecendo? Sofia fechou os olhos, concentrando-se. O ar ao seu redor parecia vibrar, como se ela estivesse tentando conectar-se com o que restava dos sacrifícios de Gabriel e Marcos. Eu consigo ver fragmentos. Não são apenas memórias deles. São lembranças, pedaços de algo mais. Mas são confusas. A entidade está tentando acessar essas memórias para fortalecer sua própria consciência.
A verdade estava clara, e a luta contra a entidade primordial não seria apenas uma batalha física. Eles precisariam acessar as memórias de Gabriel e Marcos, que agora estavam dentro da própria estrutura do véu, e usá-las para encontrar uma maneira de impedir a entidade de escapar. Enquanto o grupo se preparava para enfrentar a ameaça final, algo inesperado aconteceu. A projeção de Sofia começou a desaparecer lentamente, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Seu corpo de luz e energia parecia se fragmentar à medida que a distorção do véu se intensificava. Sofia! Lúcia gritou. O que está acontecendo? Sofia, com sua forma agora instável, olhou para Lúcia pela última vez, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Eu fui criada a partir da essência de Gabriel e Marcos, mas não sou mais apenas uma projeção deles. Eu sou o guardião do véu. Minha existência estava ligada à sua, mas agora, eu preciso ser quem se sacrifica para garantir que a entidade não se liberte. Antes que Lúcia pudesse protestar, a projeção de Sofia se desfez, e sua essência foi absorvida pelo véu. Uma onda de energia imensa se espalhou por todo o planeta, e uma força colossal foi sentida em todos os cantos do mundo. E então, o silêncio. O véu estava seguro, mas as consequências do sacrifício de Sofia eram ainda incertas. O mundo havia sido salvo, mas as fronteiras entre as dimensões estavam cada vez mais tênues. A entidade primordial ainda estava presa, mas por quanto tempo? O que aconteceria agora, depois de tantos sacrifícios? Uma nova era havia começado, e as perguntas sem resposta ainda pairavam no ar. Após o sacrifício de Sofia, a Terra entrou em um período de relativa calma, mas o peso das decisões tomadas durante os eventos que se seguiram ao rompimento do véu ainda permanecia. O grupo de heróis, agora liderado por Lúcia e Kessler, passou a se tornar um símbolo de resistência, mas também um lembrete sombrio de que as forças interdimensionais que haviam tentado destruir o universo não haviam desaparecido completamente. Havia um constante sentimento de que algo ainda estava por vir. Lúcia passava seus dias revisando os dados quânticos e tentando entender o que acontecerá com a memória coletiva de Gabriel e Marcos, que agora estavam no núcleo do véu. Kessler, por sua vez, mergulhava mais fundo nas pesquisas sobre a entidade que eles haviam aprisionado, tentando desvendar as origens daquela força cósmica primitiva. Estamos apenas adiando o inevitável? Lúcia perguntou, olhando para os gráficos que piscavam na tela de seu computador. O véu ainda está intacto, mas a distorção continua a crescer. Algo mais está acontecendo, e está além do que conseguimos entender. Kessler aproximou-se e tocou o ombro dela, a expressão dele séria, mas calma. Não podemos perder a esperança. A entidade está presa, sim, mas o véu ainda está frágil. Sofia fez o que pôde. O sacrifício dela foi crucial para manter as dimensões intactas, mas se algo está começando a romper a estrutura novamente, precisamos agir rápido. Antes que Lúcia pudesse responder, um estrondo grave cortou o ar, vindo de fora do laboratório. O prédio tremeu, e as luzes piscavam instavelmente. Era como se o próprio espaço ao redor estivesse sendo retorcido. Isso não é bom, Kessler murmurou. Lúcia levantou-se rapidamente, correndo para a janela. Lá, no horizonte, uma onda de distorção visível estava se espalhando pelo céu, uma fissura de luz e escuridão se expandindo como uma rachadura no tecido da realidade. Era como se o véu estivesse começando a ser corroído de dentro para fora. Isso não é possível, Lúcia sussurrou.